Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre você. Mais um estudo bíblico, nós estamos aqui para poder transmitir a palavra do nosso Deus a você e a tantos quantos você quiser transmitir e ensinar e compartilhar esse conteúdo. Já começa esse vídeo dando um like, curtindo esse vídeo. Não esquece de no final do vídeo fazer o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Muito importante, de repente você está assistindo há tanto tempo, tantos estudos aqui, e você ainda não se subscreveu, não fez a sua inscrição no nosso canal da igreja. E, por favor, envie esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, para os grupos da família, para os grupos da igreja, manda para todo mundo, porque esse conteúdo aqui, com toda certeza, vai abençoar demais a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre uma vida que agrada a Deus, como que a gente pode viver uma vida que agrada a Deus a partir do texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4, você vai ler comigo a partir do versículo 1. Que Deus abençoe a sua palavra. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de como assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Louvado seja Deus por isso. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Louvado seja Deus. Vamos lá, Paulo, desde o início dessa primeira carta aos irmãos de Tessalônica, ele está falando sobre como proceder na vida, falando sobre o ministério dele, ele fala como ele desejava rever os irmãos, falando do procedimento deles, elogiando em alguns lugares. Chega no capítulo 4, ele fala, olha, tudo que eu já falei, não só aqui nessa carta, mas sempre falei para vocês, vocês já sabem como vocês devem viver. Então, não esqueçam de viver desse jeito sempre. Ou seja, a palavra do nosso Deus, ela é alguma coisa que nós precisamos sempre ficar nos lembrando e lembrando as pessoas ao nosso redor de como devem insistir em proceder. Não deve simplesmente saber das coisas de Deus, mas viver na prática dela, para que tudo aquilo que Deus deseja de nós, a gente insista em viver desse jeito, nós conseguimos então agradar ao nosso Deus. O versículo 1 e o 2 fala dessa parte inicial que eu acabei de falar. Agora pedimos e exortamos, Paulo fala, que vocês cresçam cada vez mais nisso, uma vez que vocês sabem o que devem fazer, como vocês devem proceder, e a gente vive no ano da igreja aprovada, uma vez que você já sabe como você deve proceder como crente, como igreja,
para que você seja aprovado por Deus como igreja, como corpo de Cristo, cresça nesse lugar cada vez mais. Aquilo que você fazia antes, você não faz mais, e antes você agia como criança, agora você vai buscar a maturidade, você vai buscar crescer, desenvolver, até chegar à estatura de varão, varoa, perfeito, perfeita diante do nosso Deus. Então, o crescimento é alguma coisa que é requerida de nós, a maturidade é algo que Deus deseja de nós, Deus insiste conosco para que nós cheguemos a essa estatura, a esse lugar de maturidade e de crescimento. Versículo 2 fala, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade de Jesus. O povo já sabia como deveria proceder. Aqui, então, começa o versículo 3, com algumas coisas bem práticas sobre aquilo que de fato agrada a Deus, para que eles possam viver em resposta àquilo que eles já vivem no coração. Já são crentes, já entregaram suas vidas a Jesus e agora precisam viver em resposta àquilo que eles vivem. Qual é o ponto? O ponto é santidade. Como viver de maneira que agrada a Deus? Vivendo em santidade. Paulo vai destrinchar um pouco do que significa isso com alguns exemplos, de como devemos viver uma vida, então, em santidade, uma vida que, de fato, agrada a Deus. Santidade não é algo que eu vivo antes de ser cheio do Espírito. Santidade é a consequência do que eu já desfruto internamente, que é a presença do Santo Espírito. Porque eu me converti, porque eu sou de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, em resposta a essa vivência de relacionamento, eu e Deus, eu sou alguém que vive se santificando, que vive tomando a decisão da santidade, a decisão de uma vida que agrada a Deus. Então, as minhas obras, as minhas ações, os meus comportamentos, eles não são algo que eu faço para adquirir o favor de Deus. Não é. As minhas ações, as minhas obras, as minhas atitudes, o meu comportamento, eles são resposta daquilo que eu já desfruto. Por isso, é possível, não só possível, deve acontecer do crente viver em santidade. Santidade é resposta do que eu vivo com Deus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, que vocês continuem vivendo em santidade, dia a dia, de glória em glória, um pouco mais a cada dia, amadurecendo, crescendo, chegando ao lugar de agradar diariamente ao Senhor. Como é que vive isso? Ele fala, abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, à revelação de Deus bíblica sobre a sexualidade. Desde viver uma vida sexual ativa fora do casamento, a adultério, práticas da homossexualidade, tudo isso é imoralidade sexual. Você ser alguém que vive viciado em pornografia e outras coisas mais. A imoralidade sexual é um buraco sem fim, é um lugar obscuro, um lugar terrível, onde as pessoas se afundam cada vez mais e é extremamente perigoso. E hoje, em virtude da internet, é ainda mais silencioso esse lugar da imoralidade sexual. Muitas pessoas mantêm, entre aspas, em segredo as suas imoralidades e continuam vivendo dentro das comunidades cristãs,
de maneira, abre aspas, aprovada, como se fossem pessoas de fato que estão vivendo em santidade. O que Paulo está falando, ele está falando à igreja. E dentro da igreja, precisa ser dito que o povo precisa se abster da imoralidade sexual. E eu vou falar então para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, eu quero dizer para você, abstenha-se da imoralidade sexual. Se você é alguém que está vivendo na prática da imoralidade sexual, você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a viver como o Senhor deseja. Me ajuda a viver de um jeito que eu consiga agradá-lo. Eu quero viver para te agradar. Abstenha-se da imoralidade sexual. O Senhor não aprova toda e qualquer prática sexual. Ele não aprova. Em nome do amor, você não pode fazer tudo o que você quer. Porque o amor que está sendo pregado pelo mundo, ele é distorcido da verdade. O amor é uma pessoa, o amor é Deus. Deus é amor. E amar é amar do jeito dele. Afinal, tudo é sobre ele. Tudo foi criado por ele. Tudo se volta para ele. O sexo que agrada a Deus é dentro do ambiente seguro, comprometido, aliançado do casamento. O que se aparta disso, do casamento entre homem e mulher, é imoralidade sexual. Cuidado com o que você está vivendo, para que você não possa estar, para que você não desagrade a Deus e, como resultado, viva uma vida distanciada do Senhor. Versículo 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desobedecem a Deus. Parece-me que é uma condição, uma sequência do que Paulo está falando antes sobre as imoralidades sexuais, porque o homem, você e eu, homem, quando eu digo é homem e mulher, nós, a humanidade, aquecidos, encantados, apaixonados pelos desejos carnais, muitas vezes damos resposta àquilo que desejamos. E resposta ao desejo, irmãos, olha, de verdade, responder ao desejo é por si só um lugar perigoso. Responder ao desejo é um risco de você estar vivendo segundo as suas próprias paixões. E Paulo vai falar que a resposta ao desejo é pecado. Jesus nos entregou quando ele viu que a gente estava vivendo de maneira irresponsável. Nós aprendemos nas cartas de Paulo que ele nos entregou a nossa própria sorte, ao nosso próprio desejo. Se não me engano, é Romanos que fala sobre isso. O homem desejoso, apaixonado, esquece Deus e responde aos seus desejos desenfreados. Os desejos, eles não param. Eles não findam. Nós constantemente estamos desejando alguma coisa e sempre alguma coisa a mais. Responder ao desejo é como alguém que é insaciável. Você nunca está satisfeito
com aquilo que você conquistou, com aquilo que você recebeu no lugar do desejo. Controla o seu corpo. Controla o seu corpo de maneira santa e honrosa. Não fica se expondo para as pessoas. Não fica mandando foto sensualizada para as pessoas. Cuidado com o que você posta nas suas redes sociais. Cuidado com o tipo de mensagem que você coloca, que você manda com foto para as pessoas. Seja você casado ou solteiro, não importa. Cuidado com as coisas que você coloca no Snapchat, no TikTok, no Instagram. Cuidado. Controle o seu próprio corpo e viva de maneira santa e honrosa. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em você e ele te ajuda a falar não ao seu desejo. O Espírito Santo te ajuda a falar não para a sua vontade. Tenha amigos que possam te ajudar quando os seus desejos estão no topo. Tenha gente para orar com você. Tenha gente para falar, calma, para, não faz isso. Tenha gente, tenha relacionamentos intencionais para isso. Tenha gente mais madura com você, o seu discipulador, o seu líder. Controle o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não se exponha, não se mostre. Não seja dominado pela paixão de desejos desenfreados, porque crente não vive assim. Quem vive assim é o pessoal do mundo, são os pagãos. Os crentes vivem de maneira a agradar a Deus, de maneira que agrada a Deus. Então fuja, abstenha-se da imoralidade sexual, isso é uma decisão de abster. Controle o seu próprio corpo para que o seu próprio corpo seja santo e honroso e não viva para dar resposta às paixões, aos desejos, paixão de desejos desenfreados, porque crente não vive assim. Quem tem o Espírito Santo não vive assim. Só os do mundo, os que não são templo, que vivem assim, para chamar atenção para si, para o seu corpo, para suas coisas de paixão e de desejo desenfreado. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Isso aqui é interessante. Essa orientação é muito relevante para uma vida de imigrante, por exemplo. Muitas pessoas que viveram os piores dias da sua vida quando chegaram aqui ou em qualquer região como imigrantes sofreram demais. Falta de informação, falta de conhecimento da língua, da cultura, não sabe procurar trabalho, não sabe precificar trabalho, enfim. E passam por muitas dificuldades. A orientação de Paulo é para que a gente ajude essas pessoas, não penalize-as, porque nós sofremos no início, elas também têm que sofrer. Não prejudique o seu irmão. Não prejudique o seu irmão. Não se aproveite do seu irmão pela falta de conhecimento ou porque ele acabou de chegar. Isso, claro, eu dei um exemplo da imigração, mas isso serve para qualquer coisa. Serve para qualquer coisa. Não se sobreponha sobre o seu irmão, não prejudica, não faça calúnia sobre ele, não fofoque, não se aproveite da inocência, não faz isso. Isso está errado diante do Senhor, isso não é um jeito de agradar a Deus. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. A verdade é que quem vive em resposta aos seus desejos, quem vive contra os seus irmãos, prejudicando e se aproveitando, vai ter consequência. Vai ter consequência. De novo, Deus está falando para a igreja, para os crentes. Vai ter consequência para estes que estão vivendo de um jeito que não agrada a Deus. Vai ter consequência. Vai ter castigo para a gente que pratica essas coisas. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Saiba disso.
Senhor Jesus é este que nós dizemos que seguimos. Ele não chamou a gente para viver em resposta aos desejos. Chamou a gente para viver em resposta a Ele, em santidade. A decisão de santidade, de viver uma vida santa, não é de Deus, é minha e é sua. E isso agrada a Deus. Vivendo de maneira santa, faz de nós uma igreja aprovada. Do contrário, seremos reprovados. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quem vive de maneira a rejeitar a vida em santidade, que, consequentemente, está desagradando a Deus, não está dando uma resposta para o homem ou desobedecendo o homem, o que já é grave por si só. Mas se você está desobedecendo a Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano da humanidade, aquele que está sentado no trono e está reinando, é a este que estamos desagradando. Isso é gravíssimo, isso é seríssimo, isso me faz tremer as bases. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrevê-los, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato amam todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. A igreja de Tessalônica era aprovada pelo seu amor, glória a Deus por isso. Mesmo assim, Paulo está falando, vocês estão indo bem, mas permaneçam. Cuidado para não se desviarem. Cuidado para não se esquecerem de amar uns aos outros. Porque o amor, ele precisa ser alguma coisa que eu e você insistimos em fazer conscientemente. Todos os dias, estava falando esses dias para os meus filhos, o quanto que eu amo a mãe deles. E dizendo para eles que essa é uma decisão que eu tomo todos os dias. Todos os dias de manhã eu dou um beijo na Jaça, falo da Jaça e falo um bom dia e falo, eu te amo hoje. Todos os dias eu preciso amá-la, todos os dias, assim como eu digo para minha esposa que eu decido amá-la todos os dias de manhã, todos os dias eu acordo e falo, Senhor Deus, eu decido te amar mais uma vez. Eu decido te amar hoje. E isso eu também preciso falar para os outros. Para as pessoas que me fecham no trânsito, para as pessoas que tentam me passar a perna no comércio, para as pessoas que me ofendem na igreja, para as pessoas que não fazem aquilo que eu esperei dentro da comunidade cristã. Para o meu patrão que me trata mal, eu preciso fazer isso. Essa decisão eu preciso tomar todos os dias, especialmente com os nossos irmãos da igreja. Nós precisamos romper com essa barreira do disse-me-disse, com essa bobagem de hipersensibilidade. Todo mundo sente demais, aí sai, aí fica com raiva, aí deixa, aí sai do ministério, aí vai para outro, vai para uma célula, vai para outra e fica nessa. E não se resolve, não trata, a gente precisa se amar. Paulo está insistindo para que cada vez mais procedam em amar uns aos outros. E eu falo para a minha igreja, falo para você, insista em amar as pessoas. Não pare, continue. Versículo 11, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vida tranquila é aprender a trabalhar e aprender a descansar. Do trabalho, nós temos o resultado do sustento, Do trabalho, nós temos o resultado, que são os recursos. Com esses recursos, nós temos o que comer, nós temos o que repartir, nós temos o pão para comer, nós temos a semente para repartir. Nós temos dinheiro para pagar a conta e para tomar sorvete. É só administrar, tem como. Tem como. Então, nesse lugar, Paulo está falando, tenha uma vida tranquila, saiba trabalhar, mas saiba também desfrutar, descansar do fruto do seu trabalho. Cuide dos seus negócios, não cuide dos outros, não. Cuide do seu. Trabalhe, se esforce. Trabalhe com as próprias mãos. Não fica querendo ganhar dinheiro fácil.
Não fica querendo acertar a melhor estratégia de conseguir dinheiro muito rápido, de um jeitinho ou de outro. Cuidado com isso. Cuidado com as pirâmides, cuidado com as promessas de dinheiro fácil. A maioria do mundo está trabalhando loucamente. E aí você está querendo dinheiro fácil, de um dia para o outro, sem trabalhar, porque tem preguiça tantas vezes. Trabalhe com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, e ande a fim de que você ande decentemente aos olhos de fora e não dependa de ninguém. Trabalha. O nosso trabalho como crentes é testemunho para os de fora. Que a gente se esforça, que a gente dá bom testemunho. Não depender de ninguém é testemunho. Nesse lugar de finanças. Porque estamos trabalhando. Claro, irmãos, claro. Que uma necessidade a igreja sempre suporta. Sempre. E sempre vai suportar. Mas vai trabalhar. Vai descansar. Vai desfrutar. Desse jeito você agrada a Deus, trabalhando com as suas mãos, trabalhando e descansando, desfrutando, amando as pessoas e vivendo de maneira santa. Como é que está a sua vida? Você está vivendo de maneira que agrada a Deus? Sim ou não? Você pode dizer, olha, eu vivo uma vida que o Senhor olha para mim e se agrada de mim. Baseado no estudo de hoje, você vive uma vida que agrada a Deus? Comenta aqui nos comentários, partilha desse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir de como deve viver uma vida que agrada a Deus. Curta esse vídeo, subscreva, faça inscrição no nosso canal e que Deus te abençoe abundantemente, te faça prosperar em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima.